A gente viu como o frango de corte ele é produzido, né? As etapas de produção do frango de corte, né? Então a gente precisa entender agora o processo de abate, que é muito semelhante às etapas ao do suíno. E por que é importante a gente entender isso? Porque é um elo da cadeia, né, como vocês observaram, importante porque é onde vai ocorrer o processamento e onde vai ocorrer o produto propriamente dito, que é o frango de corte, né? E os cortes comerciais. Então a gente observa nesse fluxograma do abate, é muito semelhante ao do suíno. Mas vamos pensar, as aves vão chegar no frigorífico, vão ser insensibilizadas ou atordoadas, né? Para que elas possam não ter nenhum tipo de dor, ficarem não sencientes, né? Realizamos a sangria, que é onde ocorre a morte propriamente dita, a escaldagem, né? E depois a depenagem. Aqui é considerado a área suja, né? Aí ocorre a evisceração, a primeira lavagem da carcaça, o resfriamento, tá? A gente reduz a temperatura, a gente mergulha a ave numa solução de temperatura mais fria. Tem frigoríficos que utilizam cortinas, né, de vapor frio, tá? O gotejamento e vai ser embalagem, tá? Vai ser congelado e vai para a câmara fria, certo? Então isso aqui, essas são as etapas, tá? Diferente do suíno, que geralmente a gente refrigera, né, ele antes com a carcaça, a gente não embala, tá? A gente não faz os cortes no mesmo dia. No frango de corte pode ser feito a quente e pode ser feito a frio, vai depender da granja, do frigorífico, né, da granja não. E o que é que pode afetar, né, essa qualidade dessa carcaça? Primeiro, os processos de formatização. Quanto mais eficientes esses processos, eu posso ter medidas ágeis para funcionamento de equipamentos, tá? Não diretamente que vai afetar, mas o controle que eu vou ter, né, dos processos automatizados, né? A retirada da ração, que é aquele tempo, né, de 8 a 12 horas antes do abate. A retirada dos equipamentos também para a ave não se machucar e não causar hematomas, né, arranhões, né, nem fraturas. A apanha, né, como a gente observou, aquela apanha pelo dorso. O horário que esses animais também vão ser transportados e retirados, né? O treinamento que é realizado tanto com os funcionários da granja em relação à apanha, mas também com o motorista do caminhão, com o pessoal do frigorífico. Tudo isso também ajuda na qualidade, né? E pode afetar tanto de forma positiva como afetar de forma negativa, né? A limpeza e a higiene, porque pode contaminar a carcaça, né, com alguma bactéria, algum micro-organismo patogênico. E o tempo que essas aves vão ficar lá em área de espera, que eu vou mostrar para vocês algumas fotos. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Sim, ela faz parte, tá? Porque ela não é imediatamente congelada. No momento que a gente refrigera, como o frango é um animal menor, a taxa de conversão, né, ocorre no decorrer do processo, né, de refrigeração. A gente deixa um tempo lá refrigerando, em torno de 2 a 6 horas, para depois a gente poder congelar, tá certo? É bem mais rápido do que suínos, certo? Vai ocorrer o consumo do glicogênio e, consequentemente, vai haver redução do pH e, consequentemente, vai ocorrer o rigor, certo? O frango, o coelho, que são animais de porte menor, o tempo de rigor mortis é menor. E a área de espera, que é quando os frangos chegam, né? Então, bora. Aqui, né, a recepção, a área de espera, ó, o caminhão chegou, eles ficam numa área sombreada com o frango e depois, conforme os lotes vão chegando, né, esses frangos vão sendo transportados para a linha de abate, certo? Então, tudo isso aqui influencia. Por exemplo, se a área é aberta, se a área é ventilada, se é ventilada mais com nebulização ou se tem ar-condicionado. O que a gente observa? As perdas, conforme vai climatizando o ambiente, vai diminuindo. E o peso da carcaça em grama vai aumentando. Então é importante que o ambiente seja climatizado, tá? Então isso é uma deixa
importante pensando na qualidade, né, da carne e no rendimento dela. Frigoríficos grandes já ocupam isso. E aqui nós temos, né, a nossa carne PSE, que é aquela carne pálida, mole e exudativa, né, que tem um pH abaixo de 5,87. Ela tem um L, que é a luminosidade muito alta, tá? E a razão A e B, que é amarelo, ou esverdeado, ou azulado, né, bem baixinho. Aqui é o normal, que seria a coloração, uma carne em torno de 5,9, pH até 6, tá? Que é o pH interessante para frango. Ela já tem uma luminosidade menor, né? E essa razão é um pouco maior, então ela tem um pouquinho mais de cor, que é a carne normal, que é a RFN, tá? E a carne DFD, que é a dura, seca e escura, né? Já tem um pH acima de 6,10. A luminosidade é mais baixa ainda, porque ela tende a ficar escura, só que essa razão entre a cor amarelada, esverdeada, azulada, né, é maior. Então, assim, a gente não quer isso nem isso, porque aqui é uma carne que é muito aquosa, né, sem capacidade de processamento interessante, e aqui é uma carne muito seca e muito escura, tá certo? Hoje também existem outros desvios de qualidade de frango, tem sido muito estudado, é como o peito estriado, né? É como se fossem umas estrias que ocorrem no peito, né? Isso tem sido produto de pesquisa de várias pessoas, tanto na área de nutrição, de frango, pode ser um desvio na formação do tecido, também de manejo no decorrer da criação. Geralmente ele chega no frigorífico com essa falha, isso não é causado. E da mesma forma que a carne PSE, né, é um estresse momentâneo, é um estresse que ocorreu ou no transporte, ou na apanha, ou então lá no frigorífico. Aqui a DFD não, é um animal que foi estressado a vida dele toda, né, ou em algumas fases da vida dele, né? E a carne normal é um animal que teve as condições interessantes de vida, né? E esse peito estriado, né, depois vocês procuram na internet, tem informações bem interessantes, que isso está sendo bem estudado, tá? Inclusive, a professora Marta Madruga, de João Pessoa, tem estudado isso, e o professor Humberto aqui, mas o professor Humberto está pensando no enfoque de nutrição de frango, né? Ela está em outro aspecto. Bom, dentro das etapas de produção, né, nós temos a primeira, que é a insensibilização, né, que é para quê? Para que o animal fique inconsciente e a gente possa realizar a sangria, né, tanto para fazer uma sangria e uma depenagem satisfatória, certo? Isso para minimizar a sangria imprópria, que é a sangria do animal ainda consciente, né, e fazer com que o animal sofra. A gente pode fazer isso tanto por corrente elétrica, né, em torno de 7 segundos, né, mergulhados numa salmoura, né, de água, que geralmente é os sistemas mais modernos. Também tem um sistema que é captado na cabeça do animal, certo? A gente pode fazer também por anóxia, que é um método hoje bem interessante, certo? Que é por atmosfera controlada, onde mistura gases, né, como CO2 e oxigênio, ou outros gases, dependendo da ideia, né, da granja e do equipamento, certo? É um sistema interessante. Com os animais já pendurados na nória, a gente faz, né, a insensibilização. Então, a insensibilização por eletronarcose, né, ela tem hoje utilizado muito essa insensibilização elétrica em banho de imersão. Então, eu tenho tanques com água ou salmoura, né, para melhorar a condutividade elétrica, né, as cabeças das aves são mergulhadas no mínimo por 3 segundos, ocorre, né, essa corrente elétrica, elas ficam inconscientes, né? Isso é mais prejudicial quando eu tenho aves de tamanhos diferentes, por isso que é sempre bom ter padronização de lote. Pode ocorrer sim fratura óssea e hemorragia, porque a ave pode se debater, demorar mais a ficar inconsciente. Isso principalmente se a gente utilizar voltagem inadequada, né? Existe uma voltagem adequada para cada animal, que eu vou mostrar para vocês já já, né? E aí, se a voltagem ela for muito elevada, pode causar hemorragia nas asas, coloração roxa na pele, depenagem difícil, osso quebrado,
mancha de sangue, coágulo no músculo. Então tudo isso tem que ter um cuidado. Então aqui, ó, o sisteminha, ó, a ave, né, ela vem, passa na água ou na salmoura, que vai ter uma corrente elétrica, ela vai ficar inconsciente, e aqui eu tenho um equipamento que ele é circular, que vai fazendo a sangria de forma automatizada, ou então alguém vai fazer isso de forma manual. Observem aqui a amperagem, tá? Ó, suínos 1,3 ampere, né? Ovino 0,50 ampere, coelho 140 miliampere, né? Aqui o bovinos 1 a 3 ampere e aves 120 miliampere, tá? Então a gente regula isso no equipamento lá, tá certo? É importante. Aqui é um outro método que tem ganhado muito destaque, né, que é o método de atmosfera controlada ou anóxia, tá? Que também faz para suíno, tá? Mas geralmente é mais comum em aves. A mistura, né, também pode ser feito com oxigênio e CO2, que vai aumentando a concentração de CO2 e diminuindo de oxigênio, mas hoje tem se estudado também o argônio junto com o CO2. Então o tempo para atingir a inconsciência é em torno de 29 segundos, né, em anóxia. Quando a gente utiliza o argônio, né, mais o CO2 é 12 segundos, então é mais rápido. A anóxia é quando a gente vai diminuindo o oxigênio e vai aumentando o gás carbônico, tá certo? O tempo de retorno à consciência na anóxia, né, em torno de 15 segundos, se a gente não fizer a sangria, né? E no argônio, né, com 45%, né, de CO2, geralmente é em torno de 26 segundos. Então é interessante utilizar esse sistema do argônio, porque a ave demora mais a voltar à consciência e ela fica inconsciente mais rapidamente, tá? E não causa nenhum problema para a qualidade. Deixa eu ver aqui, tem pergunta. É por asfixia, né? Na verdade, assim, quando você vai aumentando a concentração de CO2 e vai diminuindo de oxigênio, é uma asfixia diferente, por exemplo, do que eu tampar o nariz ou então mergulhar debaixo d'água e não querer subir, tá? Porque é tão rápido que você não sente aquela falta de ar de forma imediata, né? Então, você vai jogando o CO2, então a ave começa a não conseguir, né, inalar oxigênio e ela vai ficando mais lenta, começa até chegar a ficar inconsciente. Por isso que demora em torno de 29 segundos. Quando a gente utiliza o argônio, o gás argônio junto com o CO2, ele promove essa alteração, tá? Porque também ele vai tirar o oxigênio, né? Então aí é mergulhada numa atmosfera modificada, então ela não consegue respirar e fica em anóxia, né? Certo, Natan? Ainda dentro desse aspecto, atmosfera modificada, tem vantagens, né? Por exemplo, reduz contrações musculares se comparado com atordoamento elétrico, né? Ela reduz contusões e hemorragias, né? Ela pode sensibilizar, você pode botar a ave direto na gaiola, não precisa ficar pendurada, né? Na caixa, né? E nessa caixa ela vai receber isso, fica inconsciente, a gente só vai retirar para colocar na nória na hora de fazer a sangria, reduz aquele estresse de ficar pendurada, né? E aí reduz problemas de contusão, fratura na asa, peito e coxa e melhora a qualidade da carne, porque teoricamente é mais benéfico para o bem-estar do frango, tá? Aqui eu tenho um sistema, ó, que pode ser tanto ela pendurada, né, e ela vai entrando e os gases lá da atmosfera modificada vão ficando, ou a caixa mesmo, vai passando pela caixa, né, na hora que a gente vai descarregando lá no caminhão, elas ficam ainda lá umas 2 horas de descanso, nesse momento a gente começa a fazer isso, certo? Aqui foi só um trabalhozinho que fizeram para ver a quantidade percentual de hemorragia. Quando ele utilizou aqui, ó, 30% de CO2 e 50% de argônio, então quer dizer, ainda tinha 20% de oxigênio, certo? Então a gente diminuiu, ó, hemorragia na ponta da asa,
né? Nas asas não houve alteração, né? Na junção asa e peito também diminuiu, no peito principalmente, que é o principal corte comercial, e também fraturas houve redução, comparado com a eletronarcose, tá? Que é o método mais usual. Então, a gente deixou a ave inconsciente, a gente vai realizar a sangria, que é quando exatamente a gente vai fazer com que a ave morra, né? Então, esse tempo entre o atordoamento e a sangria tem que ser o mais rápido possível, no máximo de 12 a 15 segundos, porque a ave pode tornar a consciência, tá? Então, a gente vai cortar as veias jugulares da ave, né? Pode ser, como disse, automatizada, a partir de lâminas circulares, rotativas, ou pode ser manual. A sangria ocorre de forma completa, né? E aí ela vai para outra etapa, que é a escaldagem. Na escaldagem também tem um tanque com água quente, com agitação, né? Essas aves entram, mas também existe hoje um sistema a vapor, tá? A temperatura é um pouquinho menor que a de suínos, em torno de 52 a 54 graus Celsius, de 1 a 2,5 minutos, dependendo do sistema, tá? No sistema a vapor, né, requer um pouquinho mais de tempo do que no sistema, tá, mergulhado na água. É importante que a temperatura seja constante, porque isso vai facilitar bastante esse processo, né, que de uma certa forma também higieniza a ave, né, e também, além do mais, vai ajudar no processo de depenagem, que é o próximo processo. A depenagem hoje ela é feita de forma automatizada, tá, em grandes agroindústrias, tá? Então é uma série de máquinas que tem como fosse dedos de borracha, que vai batendo nas asas, pé, pescoço, dorso, corpo, né? E vai retirando a pena da ave, bom? E aí a ave sai, né, depenada, para que ela possa ser eviscerada. E nesse momento da evisceração, são retiradas da carcaça depenada a cabeça, as vísceras, pé, papo e pulmão, tá? Então aí tem uma linha de inspeção, que ocorre a inspeção, né, pelo Ministério, para poder, se a carne for inspecionada ou federal, ou municipal, ou estadual, né, tem um médico veterinário que vai fazer essa inspeção, vai observar os órgãos específicos de acordo com cada linha de inspeção, se a linha 1, a linha 2 ou a linha 3, né? Aí vai observando esses órgãos para ver se tem alguma doença, se tem alguma fratura, se tem algum problema de calosidades no decorrer da carcaça, se tem hematoma e assim sucessivamente, para essa carcaça ser liberada ou então, né, ser descartada. E dentro dessa operação, né, de evisceração, né, as aves elas são suspensas pela junta da coxa. Então o pé já foi retirado, né, que é exatamente a junção da coxa com o pé. A gente corta a pele do pescoço, vai extrair a cloaca. Existe hoje a forma de tirar de forma mecânica ou manual, né? A cloaca, né, é a região que fica entre o ânus, né, e aquela partezinha da cauda da ave, né? Que tem um nomezinho que eu não vou falar, tá? Então, abre-se o abdômen, tá? E aí vai ocorrer a eventração, né? Que a gente expõe as vísceras, ocorre a inspeção, vai retirar essas vísceras, porque muitas dessas vísceras são comestíveis, como o fígado, tá? E o coração, tá? E a extração dos pulmões, né? O resto dessas outras vísceras, geralmente hoje, é utilizada para fazer farinha de vísceras, né, para utilizar na indústria PET, tá, na alimentação de cães e gatos. E ocorre o toalete, né, que é a remoção do papo, esôfago, traqueia, a limpeza total da carcaça. E a lavagem interna e externa, certo? Da mesma. E isso, consequentemente, nessa lavagem, a temperatura da água tem uma pressão, né, em torno de 1,2 atm, né? E aí também a temperatura mais baixa vai fazer com que reduza essa temperatura da água. Geralmente a água também já é clorada nessa lavagem. Aqui as operações de evisceração, né, num sistema totalmente automatizado, as aves penduradas nas nórias, certo? Aqui fazendo já a operação toalete, mergulhando a ave aqui, geralmente uma água que é mais fria,
tá? Para reduzir a temperatura, para provocar a refrigeração, né, forçada. Ali aquela água tem uma temperatura em torno de 2 a 4 graus Celsius, certo? E aí a gente vai imergir, que a gente causa o resfriamento, né? As carcaças em tanque com água e gelo, né? Mas geralmente não é gelo hoje em dia, tá? Utiliza-se o processo térmico pelo sistema mesmo. Então a gente tem dois estágios. O primeiro estágio, que a gente quer baixar a temperatura lentamente para evitar o endurecimento da carne de 10 a 18 graus Celsius, que é para provocar exatamente o rigor mortis. E o segundo estágio, que é o resfriamento final, que vai chegar de 0 a 1 grau Celsius, e as carcaças devem sair com 2 a 4 graus Celsius. Aqui já fazendo o refrigeramento fora, né, numa câmara que tem a temperatura controlada, mais baixa, certo? E aí a gente vai fazer também em conjunto o gotejamento, porque também como a gente imergiu em solução, né, aquosa, aquela água precisa ser retirada, então as aves são suspensas pelo pescoço ou asa para o escorrimento da água. Em torno de 2 a 4 minutos é o suficiente. Terminou ali, a gente vai para uma outra etapa, que é a etapa de processamento. A gente sabe hoje que tanto a gente comercializa o frango inteiro, né? Como também hoje é muito comum os cortes. Tem pessoas que preferem coxa, pessoas que pedem a coxa da asa, que pedem a asinha, né? Que quer também as vísceras, que quer peito, filé de peito, e etc. Os cortes comerciais. Então, isso é realizado depois do processo de gotejamento numa sala que é climatizada a menos 10 graus Celsius, tá? A desossa pode ser manual, mecânica não conheço se existe esse processo, né? Eu só conheço a forma manual, certo? E o ideal é que ela fique, né, 6 horas após, que é onde ocorre o rigor mortis. Então a gente fazer isso 6 horas. Porém, o fluxo de produção, né, é tão grande no frigorífico desse que eles não querem esperar. Mas o ideal é esperar as 6 horas após o abate, tá? Que isso vai fazer que ocorra a transformação total do músculo em carne. Então, teoricamente, o único que tem o rigor mortis completo, se a gente for pensar friamente, é o frango inteiro, tá? Aqui no setor de corte e desossa, né, cada um, né, vai fazendo uma etapa, vai passando, é como se fosse uma linha de montagem, aqui separando os cortes, né, comerciais, e vai fazendo a embalagem de acordo com o corte, né, com o tipo de embalagem, etc. Né? E para a gente poder entender que esse setor ele precisa ter um dimensionamento. Por exemplo, quantas carcaças eu vou desossar, quantos funcionários eu vou precisar ter, produto que vai ser processado nessa linha, né? Se vai ser, por exemplo, coxa e sobrecoxa, né? Se vai ser só coxa, se vai ser asa e coxa da asa, e assim vai depender também da velocidade da nória quando ela vai chegando e o número de linhas que essa nória tem, tá? Então isso é um processo que a gente precisa ter uma organização dentro do abatedouro e pessoas, né? Porque até agora que eu saiba não existe um processo automatizado. Então, claro, né, eu só quis chamar a atenção principalmente para se obter o filé de peito e coxa, né? Vai abrir o corte da pele, da palha interna da coxa, vai deslocar o fêmur, né? E vai fazer o corte longitudinal da pele para posteriormente retirar o dorso. E aí vai fazendo o que? O corte transversal, né? Até a parte posterior do dorso, a altura das coxas. Vai deslocar as coxas, retirar as coxas, depois, consequentemente, vai deslocar as asas, a parte superior do filé, cortar as asas e cortar e deslocar os filés internos do peito. Então, isso é importante e interessante a gente ver na prática, né? Fazer na prática. É isso aí que é mais interessante, né? Que eu falando, a gente não consegue ver da forma que a gente vai fazendo, né? Eu não consegui fazer o vídeo do corte, eu poderia ter feito, né? Mas hoje, se vocês buscarem na internet, no YouTube, desossa, né? Manual de frango, tem vários vídeos, certo?
vocês procurem. Eu coloquei 2 vídeos lá do processo de abate para vocês darem uma olhada, para você ver como é o fluxo de abate num frigorífico. E aí vai tirar o filé e vai cortar a cabeça, se tiver presente na carcaça, porque tem frigorífico que já tira lá na linha, né? Tem a desossa quente, que ela não tem refrigeração, né? A vantagem é porque você diminui, né, o espaço necessário para processamento, porque já vai processando conforme o animal vai sendo abatido e resfriado. Reduz custo com energia elétrica, porque a sala de desossa ela não é refrigerada. E reduz também mão de obra, né, porque é um outro aspecto importante. E reduz contaminação, tá? Porque quanto mais tempo fica, mais locais diferentes a carne passa, maior possibilidade, né? Mas também a carne tem uma qualidade inferior. Aqui chama a atenção porque quando a gente faz a desossa, né, sobra aquele osso, né, com um restinho de carne, né? Aquilo não é jogado fora, tá? A gente faz o que a gente chama de CMS, que é a carne mecanicamente separada, certo? Para fazer outros produtos de valor agregado menor ou misturar com carne, certo? Então a gente passa como se fosse num equipamento, onde ele pressiona numa peneira, o osso fica e a carne passa, certo? Existe um limite de inclusão de CMS em produtos cárneos, não pode ser à vontade. Dependendo do produto, vai variar em torno de, parece que é de 0 a 30%, né, dependendo do produto, e isso vai fazendo com que a gente tenha produtos diferenciados. Tá? Hoje existem vários equipamentos para fazer CMS, porque é importante. E o restinho do osso também vai lá para a farinha de ossos para fazer para a indústria PET, tá certo? Nada se perde, certo? E só para chamar a atenção dos principais cortes, né? Aqui o frango inteiro. Aqui a gente tem o peito com pele, né? A perna inteira, né? Que aqui eu tenho a sobrecoxa e a coxa, né? Aqui a asa, né? A asa inteira. O quarto dianteiro, que seria esse peito cortado. O pescoço, né? Que também é comercializado. A coxinha da asa, que é separada, né? A junção do meio da asa, né, que a gente chama de tulipa, né? A junção da asa também, que pode ser comercializada, pode ser a asa inteira ou então a asa só separada. O filé de peito, que é o filé interior, que é o filézinho, e o filé maior, tá? A sobrecoxa, a coxa e as vísceras comestíveis, que é o coração, fígado, moela, pé e o sobre, né, que fica aqui atrás, certo? Então, esses são os principais cortes existentes, né? E isso é interessante porque hoje a avicultura de corte ela trabalha muito mais com cortes comerciais do que com frango inteiro, tá? Hoje, se você observar a quantidade de cortes que existe, por exemplo, semana passada eu comprei um produto, né, que é bem rápido, você já tira do congelador e já bota para assar, ele já vem pré-cozido, né, tirinhas de peito de frango, pré-cozido e com sal. Então você faz, por exemplo, se você quiser só fazer um complemento, fazer o que seja, né? Mas é bem rápido e bem interessante o método do preparo. E claro, existem os cortes comerciais também que já vêm temperados, pré-prontos para utilizar no micro-ondas. Então a avicultura de corte ela avançou muito e por isso ela é o que é hoje. E aqui eu queria chamar a atenção, ó, que tudo é controlado, né? Aqui quem é o avicultor, tá? A hora, né, que foi feito, começou, ele chegou, entregou, o município, né, o contrato que ele tem com a empresa, tudinho, certo? Da mesma forma que a gente vai fazer as linhas de inspeção lá, né? Então, assim, as causas que podem causar apreensão da carcaça, como abscesso, aerossaculite, artrite, que são bem coisas, síndrome hemorrágica, síndrome ascítica, são doenças, né? Eu não sou veterinário, então não entendo muito dessas doenças, mas eu sei que são causas, né, de apreensão. Então, tanto na pré-inspeção, aí a linha A, linha B, linha C. Dependendo, né, ela vai ser condenada ou não, dependendo dos pontos que forem observados.
Aqui, né, fazendo o processo de inspeção, né, a carcaça, ó, pendurada, aqui a linha A, tá? Aqui já é a linha B, né, que são as vísceras, tá certo? E para a gente finalizar, né, a gente observou que a qualidade da carne ela depende também de fatores da produção, que o processamento, né, da carne é interessante hoje para a avicultura, pensando em cortes comerciais, e também se a gente for levar em consideração toda a cadeia produtiva, né? O consumidor hoje em dia quer produtos mais prontos, produtos com sabor, produtos que é só colocar no micro-ondas, produtos que é só colocar no forno, né? E a avicultura ela sendo despontado nisso, né? E claro, né, a carne de frango ela tende a ser a carne mais consumida no planeta no futuro, tá? No Brasil ela já é a carne mais consumida, segunda é a carne bovina e terceira a carne suína, tá? E claro, isso tem reflexo porque também é uma proteína barata, né? Quando comparada com a carne bovina, né, e a carne suína, certo? Então a gente precisa entender que isso tudo tem um reflexo, e principalmente para vocês, futuros bacharéis em agroindústria, é uma área, né, de alta empregabilidade, certo? A avicultura, principalmente corte, tá? Porque é onde a gente tem maior número de agroindústrias em todo o país, certo? Então a gente precisa ter o foco pensando nisso, certo? Dúvidas, pessoal?